esse livro, Célio, vai muito ao encontro do trabalho que eu faço aqui no Pitadas, né? A Cris já participou aqui algumas vezes e é justamente isso. Falar, obviamente, das novidades, de vez em quando vem uns artistas novos aqui falar do seu trabalho e tudo, mas, sobretudo, manter esse legado dos artistas, né, que fizeram músicas maravilhosas e que merecem ser apreciadas como a gente apreciava lá. E eu costumo fazer essas lives semanalmente aqui, sempre batendo um papo com esse clima de loja de disco que a gente tinha na Modern Sound, na Billboard, enfim, nas lojas do Rio e do país inteiro. Ontem mesmo eu estava fazendo uma análise do disco, contextualizando capa, faixa a faixa, tal, do Led Zeppelin 3. Né? Aqui fiquei 2 horas de live batendo papo sobre um único álbum. Já fiz sobre Gil, sobre a discografia toda da Legião e tudo, e enfim. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a pergunta que eu quero falar para vocês, o livro fala muito para mim, para o Leone, para a Mona, né? Mas eu quero ver para o jovem. Eu sinto essa necessidade de tentar abrir a cabeça do jovem, fazer meu papel com os jovens, né? Meus sobrinhos, os garotos que vivem ao meu redor, né? Vocês acham que os jovens de hoje conseguem se conectar com a vibração de 1985 através desse livro? O que essa geração pode descobrir sobre o Brasil e sobre si mesma a partir dessa leitura? Leone. Olha, eu acho que a garotada ela está bastante nostálgica, inclusive. Assim, eu vejo as novas gerações muito ligadas na música brasileira que já foi feita. Tem uma galera muito ligada nos anos 70 e a música pop internacional tem muito dos anos 80 atualmente. O tipo de instrumentação, tem alguns artistas que são muito anos 80. Sim, eu acho que não é uma dificuldade. O Mark Fisher, né, que escreveu o Realismo Capitalista, ele fala que depois do fim da União Soviética, e que veio o fim da história, que parece que as pessoas não pensam mais num futuro. Então a música também passa por isso, como se não houvesse um futuro da música, e as pessoas olhando para trás. Eu vejo, inclusive, muitos artistas da geração atual que são muito reverentes aos anos 70, fazem discos que poderiam ter sido lançados naquela época, tentando se adaptar àquilo. Aí eu acho que é bacana ter a conversa, né, de que tem essa diversidade, que a gente ficava naquela época querendo descobrir coisas novas, né, queria empurrar a música para frente, para o futuro. Né? Eu acho que isso é uma coisa bacana, que a garotada pode pegar do livro. Porque estava todo mundo querendo ir para o novo. Hoje eu vejo uma coisa um pouco comportada e meio preguiçosa até no público, de vai no show só quer ouvir os sucessos da banda. Né? Eu me lembro quando eu ia no Circo Voador, eu não tinha ideia nem de quem ia tocar, quanto mais o que as pessoas iam tocar, e eu ia lá para descobrir. Eu queria ser surpreendido. E eu acho que esse disco pode falar um pouco disso, né? Dessa vontade do novo, que eu acho que todos os artistas tinham. E a garotada mais nova, assim, alguns têm isso, assim, mas eu vejo no público uma vontade de ficar confortável, sabe? Ficar no terreno conhecido. Tem até um vídeo do Chico Buarque, né? Que fala que alguém vai comprar o disco dele na loja, um CD, e a pessoa fala, mas aqui não tem música conhecida, é só música nova. E aí o Chico fala, caramba, se as pessoas não têm interesse em conhecer as minhas músicas novas, que sou conhecido por ser um compositor, imagina, né, da garotada que está aparecendo, os novos compositores, né? Como é que vai ter espaço para isso? Eu acho que esse livro fala de uma época que a gente estava querendo ir para o futuro, estava querendo descobrir coisa nova. Por exemplo, o disco do Martinho, né? Ter instrumentos que não eram tipicamente de samba, de se aventurar, né? Eu acho que isso é bacana e pode trazer alguma reflexão sobre essa vontade de se arriscar. Olha, se eu puder fazer uma dobradinha aí com o Leone, porque ele citou o Mark Fisher, né? E é um livro que eu acho muito interessante também, esse conceito mesmo do realismo capitalista eu acho muito interessante,
porque ele dialoga com os autores da pós-modernidade que identificaram essa coisa do a história acabou. Né? A partir daqui, a partir do fim da União Soviética, então, principalmente a partir do século XXI, a gente tem uma certa estagnação no movimento da história, e isso se reflete na história da arte, como ele estava falando, né? Mas eu acho que é muito importante, o livro em si, ele é um documento, né? Então, para mim, que sou pesquisadora, Cris, Camille, a Mona, todo mundo que é pesquisador, Leone também, somos pesquisadores, cada um dentro da sua área, da sua seara, mas nós utilizamos documentos históricos para produzir o nosso trabalho, né? Mas mais do que isso, eu acho que se nós, enquanto autores, pudermos falar desse documento a partir desse prisma que o Leone trouxe, que é de, pera lá, gente, isso daqui não está cristalizado na história, no tempo. Isso daqui é uma obra aberta. Cada disco desse é uma obra aberta que pode ser ressignificada, que pode ser relida, que pode encontrar novos caminhos mesmo no século XXI. Então, eu acho que só o próprio resgate histórico com essa trilogia que o Célio vem fazendo já mostra uma ideia de que, pera lá, a história ela é parte de um motor. Então, nós não vamos esquecer o passado para que a gente não esqueça também a possibilidade de um futuro, sabe? Perfeito, perfeito. Camille, Mona? Eu acho importante também, né, esse tipo de documento, pensando do ponto de vista de quem trabalha com a memória. Eu sempre fico pensando assim, não sou saudosista, não, mas eu fico pensando de como o jornalismo mudou, a música e o jornalismo foram mudando muito, né, impactadas à beça pela chegada da internet. E eu fico pensando... A crítica musical quase não existe mais, né, Camille, por exemplo? Ela até existe, mas ela não tem aquele peso que tinha, que por um lado eu acho bom, porque às vezes também tinha uma arrogância da crítica, se achar acima de tudo, uma coisa desrespeitosa, uma coisa até de um machismo ali que vinha na crítica, porque a maioria dos críticos eram homens, hétero, branco, etc, etc, etc. Não que não seja para ter, eu só acho importante a pluralidade de olhares e perspectivas. Mas, claro, que tem um lado ruim, né? Que é o lado da precarização do jornalismo, da priorização do clique a qualquer custo, da gente ter uma perda de atenção da sociedade em geral com essa coisa dos vídeos curtos, né? A gente está perdendo hoje a capacidade de um ser humano de prestar atenção, é menor do que a de um peixinho dourado. Então, assim, ou você capta aquela pessoa em poucos segundos, ou ela vai se distrair para outra coisa, né? Que é a lógica dos vídeos curtos e das redes sociais. Mas, para além disso, assim, eu fico pensando muito nessa questão de como vai ficar a memória, sabe? Porque hoje, a gente, para pesquisar esses artistas de 85, por exemplo, a gente vai lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional e pesquisa jornais e revistas da época, né? E como vai ser no futuro? Porque as coisas que estão na internet, pode ser que amanhã um site acabe, como o Orkut acabou, por exemplo, e aí? E tudo que tá, e como outros sites que a gente já teve acabaram ou tiraram parte do conteúdo do ar. Então, isso que me dá uma certa angústia, sabe? De a gente, por um lado, tem uma produção de informação gigantesca. Claro que isso não é sinônimo de boa informação. Dentro desse oceano de informação a gente tem de tudo, né? Mas, por outro lado, né, além dessa questão da precarização do jornalismo, porque hoje a gente tem muito menos apuração, pesquisa, né, por causa desse tempo acelerado, assim, é difícil a gente ter reportagens, né, com mais tempo, salvo algumas exceções, ainda mais aqui no Brasil. Mas eu fico pensando mesmo nisso, sabe, de como, porque a memória ela é importante, não no sentido como o Leone falou, né? Não é para a gente ficar repetindo o passado e achar que o que era bom estava lá,
mas para entender os processos do nosso país mesmo, né? O Brasil é um país muito musical, a música é muito importante. E a nossa música, ela conta a história desse país, né? Ela conta. Quando a gente vê um livro desses, como o 79, 73, 85, a gente está vendo um retrato da história do Brasil no momento, tanto que todo mundo acaba trazendo o contexto histórico, porque é importante para a gente compreender, né? Mesmo que o artista não queira fazer um disco com questões políticas explicitamente, não tem jeito. Tudo acaba sendo permeado de um jeito ou de outro por aquele contexto, né? Então, é muito importante a gente ter esses instrumentos assim de memória. A gente tem no Brasil lacunas assim da memória da nossa música, da nossa memória em geral, né? Mas a gente tem essas lacunas. É difícil fazer livros, é difícil trabalhar com pesquisa, publicar. A gente já tinha um problema estrutural assim de leitura, mas saiu uma pesquisa de que pela primeira vez o número de leitores no Brasil é menor do que o de não leitores no país. Que isso é, né, resultado da sociedade em que a gente está vivendo. Então, a gente tem esse desafio, né, de preservar a história para ajudar a compreender o presente. Né? Compreendendo os processos históricos, a gente compreende o nosso presente, a gente compreende outras fases da nossa música, o que desembocou no que a gente tem hoje. Então, eu fico pensando nisso, sabe? Assim, são ideias, né, que ficam... Sim. Como a gente pode fazer para manter, para transformar o que a gente tem hoje em memória, para que não se perca, né? Enfim. Muito bom. Quero que o Célio produza, junto com a Cris, mais e mais livros sobre os anos na música aí. Mona, querida. Eu estava ouvindo o Leone, né, sobre o interesse que a gente vê constante, né, é muito interessante observar, eu que quando fui coordenadora lá do Laboratório de Música, convivi muito com, claro, com artistas veteranos, mas também com mais jovens, e é incrível como eu percebi esse interesse nessa música que se fazia nos anos 70, já entrando também pelos 80, porque tem a virada aí também, principalmente para a gente aqui no Ceará. Essa virada acontece justamente em 79, quando tem o movimento Massa Feira, né? E as pessoas são muito interessadas, eu acho que até mais ultimamente do que antes, né? Esse próprio álbum Massa Feira, eu percebo muito mais interesse hoje do que alguns anos atrás. Ontem mesmo eu estava no curso de música aqui da Universidade Federal do Ceará e fui falar também para uma turma muito legal sobre os discos dos anos 70 do Ceará, do pessoal do Ceará, até a virada também, no comecinho dos 80, e eu fiquei muito impressionada com o interesse das pessoas em ouvir, em conhecer, muita coisa que não se conhece, né? Por exemplo, o disco Chão Sagrado de Roger e Rogério, que para mim é uma obra-prima, que esse ano faz 50 anos, as pessoas não conhecem as músicas, a maioria não conhece, pelo menos das pessoas que estavam lá. Então é muito legal inclusive esse consumo de LP, de vinil, embora seja um produto muito caro, né? Mas eu vejo isso crescendo também, até CD, né? CD, eu vejo as pessoas se interessando de novo por CD. Eu nunca me desfiz, nem das minhas fitas cassete, nem dos CDs, nem dos LPs, tenho tudo. E acho também que talvez seja um movimento, apenas uma coisa intuitiva, de menos pressa também para ouvir as coisas, porque era muito gostoso, era muito legal, como o Célio lembrou, ouvir um disco, né? Ouvir um disco com os amigos, saber as faixas, saber quem tocou, né? Já vi de muita moçada que eu convivo falar, poxa, eu queria ter vivido os anos 70, eu queria ter vivido essa década, né? Isso é muito interessante. Acho que um livro assim, que traz assim, nossa, nós aqui, teve muito mais gente que escreveu e nós aqui já trouxemos
uma tonelada de informação e de desdobramentos de coisas que podem, né, ser mais exploradas, ser discutidas, faladas. Imagina, você pega um livrão desse, né, porque é grandão, e tem ali um farto material, né, é legal assim saber que o disco, né, a obra disco, está sendo estudada, né? Cada vez mais a gente vê mais publicações em torno de um disco, celebrando um disco e descobrindo coisas, mostrando coisas novas para quem não conhece e abrindo aí outras possibilidades para quem já conhecia, já tinha ouvido, né?